Jai, namastê! Então, hoje vamos tratar sobre a questão do eu. O que é o eu para você? Ora, eu é o ego é o eu. Depois vou pormenorizar essa questão sobre o eu. Mas vamos grosseiramente entrar nessa questão, e diretamente, sem muito rodeios e sem mais delongas. O que é o eu? Eu sou, eu não sou, eu tenho, eu quero, eu posso, eu desejo, eu almejo, eu vou chegar, eu vou ganhar, eu vou perder. Meu time vai perder, meu time vai ganhar. Minha conta no banco, meu dinheiro, minha fama, meu poder, meu sucesso, meus livros, meus discos. Lembra até aquela música, né? Famosa. Meu tudo. Né? Nossa, eu, meu, teu, nossa casa, nossa família, nossos filhos. Quer dizer, o orador não tem filhos, nem casado é. Mas, enfim, generalizando, nossa família, nossa esposa, nosso esposo, os namorados, namoradas, nossos filhos, nossos subalternos, nossos empregados, nossos patrões. Isso me pertence, isso é meu, isso é seu, isso é daqueles outrem. É de outrem, não é meu. Não, é meu, não é seu. E assim vamos nesse jogo, por vidas. Desde que nascemos nesse mundo material, saímos do ventre materno, depois de 9 meses, muito mal acomodado, curvos, num breu total, saímos à luz nesse mundo material e até hoje nos encontramos. Cada um com sua respectiva idade, sua respectiva forma, seu nome, se afortunado financeiramente ou não. Uns têm, outros não. Uns são, outros não são. Enfim, essa confusão entre ser e não ser. Então, o que sou? Eu sou. É engraçado, gente. Observe a seriedade que há nisso tudo também. E ao mesmo tempo é hilário, completamente engraçado. Como vivemos um grande pesadelo, um grande sonho, achando que tudo isso é verdadeiro, que isso existe. Isso é muito sério. Parafraseando meu querido amigo Swami Parangati Swami. Isto é muito sério. E é mesmo. É mesmo, Mr. Parangati. De fato, a vida é simples, mas somos muito complicados. Não é mesmo? Então fazemos do que é simples, que é a vida, uma complexidade, uma dificuldade, em todos os sentidos, em todos os níveis. E assim vamos, e assim caminha a humanidade. Então o que é o eu? O que é o ego? Já lhes falei agora, não é? Olhe para você. Você que vai sair do seu colégio, do seu trabalho daqui a pouco, que acordou cedo, que talvez tenha pego um ônibus, um trem, qualquer meio de transporte ou seu carro, um baita de engarrafamento, todo dia mourejando nessa vida, ou dentro de um escritório, dentro de uma sala de aula, pensando que está avançando, que está crescendo, para ser um grande homem nessa vida. Ter dinheiro, boa reputação,
ser reconhecido, famoso. O orador já viveu nessa coisa aí. Aí quando ele percebeu, ele tirou o time de campo. O mundo material é assim, é tudo uma ilusão. O corpo material, estamos identificados com ele. O pensador, né? O homem. O homem foi forte. Ai, Deus. Estamos identificados com tudo isso, pensando que tudo isso existe, que tudo isso tem existência real. E é tudo ilusão. Sinto lhe dizer isso. E você pode ver isso se você entrar nisso muito séria, honesta e sinceramente com você mesmo. Ora, pode sim. Pode sim, por que não? Se leve a sério. E ao mesmo tempo, não se leve a sério, no sentido de ser sisudo, carrancudo, fanático, beata, radical. Não, não é isso que eu estou falando. Ser sério de ver as coisas como são. Ser sério para não fugir de você, não fingir para si mesmo, não lutar contra você mesmo. Isso é ser sério. É ser simples porque a vida é simples, como frisei anteriormente. Então o que é o eu, para a gente não fugir muito ao ponto? Você tem que se perguntar. Toda a tua identificação corpórea, as coisas que você está preso e não está preso, diga-me. Os mosquitos aqui não me deixam. Entende? Você nunca parou para investigar se isso tudo realmente é verdadeiro, isso existe. Você só está identificado com o teu nome, que lhe deram quando você nasceu nesse mundo, com a sua nacionalidade, que lhe definiram como brasileiro, como isso ou como aquilo. Seu estado de origem, Rio, São Paulo, BH, onde quer que seja, você está identificado. Ah, eu sou carioca, eu sou paulista. Não é assim. Ah, eu sou homem porque tenho um órgão genital masculino. Ou eu sou mulher porque tenho também um órgão respectivo genital feminino. Ah, eu sou isso aqui, eu sou hétero, homo, bi, tri, penta, tetra, sexual. Quanta insanidade, Deus. Isso é sério. Ah, eu sou Flamengo, eu sou Vasco, eu sou Botafogo, eu sou São Paulo, Cruzeiro, sei lá o quê. Sou a seleção brasileira. Observa, nós estamos o tempo todo engendrando a divisão, engendrando o isolamento, sem consciência disso, sem perceber. Nossa mente nos leva, nossas identificações corpóreas físicas nos levam para todo lado. Os objetos dos sentidos nos conduzem, nos dominam, nos jogam ao chão, numa rasteira inafiançável. Ai, Deus, sabe lá o que. Então, o que é o eu? Vamos trabalhar junto. Não fique esperando que o orador o defina. Como conhecemos o ego também, né? Mas comumente falando, a gente entende o ego como aquela coisa, massagear o meu ego. Eu disse para você que você é um grande guitarrista, e eu, que legal. Eu sou jovem, bonito. Você é linda, minha filha, meu amor. E aí nos soberbecemos, entramos na vaidade que não nos deixa, nos periquitamos, maquiamos-nos. Não estou pregando aqui que ninguém seja limpo, não é isso, não estou falando de limpeza, de higiene natural, não. Estou falando da vaidade, da identificação com o corpo, da autossoberba. O ego só sobrevive de aplausos. Por exemplo, esse orador aqui está falando com vocês agora, nessa caminhada aqui.
ele pode se envaidecer por isso ou não. Depende do que você alimenta, o que está dentro de você. Então, a vida espiritual começa com a autoobservação, com a compreensão de si mesmo. Isso é um trabalho infinito. Então, você precisa compreender quem você é, o que você é. Não se definir, eu sou carioca, eu sou flamengo, eu sou brasileiro, eu sou homem, sou mulher, sou isso, sou aquilo, e toda essa palhaçada. Oh, Deus! E essa mesma identificação e tantas outras mais nos levam ao mar profundo da ignorância. Por que ignorância? Essa é a palavra. Porque estamos identificados com coisas que não existem. Você já viu as bolas de sabão? Quando criança, a gente pegava aqueles copinhos. Eu me lembro em criança. Minha mãe me dava aquele copinho de água com sabão. E eu pegava aqueles canudinhos e ficava soprando as bolinhas, me divertia com aquilo. E aquelas bolinhas duravam 10 segundos. Nem isso, né? 5 segundos. Exagerei, né? Vocês lembram? E eu pensava que aquelas bolinhas existiam para sempre, mas não, era ilusão. Em 10 segundos elas se iam, esvaíam-se por si mesmas. Assim mesmo esse mundo material, ele esvai-se por si mesmo. Assim é um pensamento, ele esvai-se por si mesmo. Assim é a mente humana, ela esvai-se por si mesma. O que não é, esvai-se por si mesmo. Não é que você vai derrotar o que não existe. Não, simplesmente o que não existe voltará ao seu nada originário. Esse é o ponto. Então o eu é todo esse castelo de ilusões, todo o background adquirido por vidas em nossa mente, em nosso pensamento, que é tempo, que é sofrimento, que é luta, que é guerra, que lança a ponte entre o que é e o que deveria ser. E o eu está nesse meio tempo, nesse intervalo. Esse eu é pensamento. Que diz, eu sou assim, mas eu quero ser assado, porque me disseram, porque eu li, porque o orador aqui está dizendo nesse momento que eu devo. Não, eu não estou dizendo nada que você deve ou que você não deve nada. Estamos caminhando, conversando, aprendendo juntos. E se você estiver atento, você vai ver o fato. Olhando para você, olhando nos olhos de cada um dos seus semelhantes, dos nossos semelhantes. Então, assim, o que é o eu, o que é o ego, o orador caminhando aqui agora, em meio a essas árvores, esse silêncio, o canto dos pássaros, faz essa pergunta, o que é o eu? Pode-se viver sem essa identificação corpórea? Naturalmente que, como poderíamos dizer? Como poderíamos colocar? Naturalmente que, como conhecemos o eu, essa vaidade, essa soberba, essa identificação corpórea, ela é a base de toda confusão e conflito conosco mesmos, com a gente mesmo. Então a gente conhece o eu, ou já leu o ego. Já li sobre esse negócio, o ego. O ego é aquela coisa de se maquiar, se travestir com uma roupa que chame atenção, ter o massageio do ego por parte de alguém. Você é isso, você é um grande isso, um grande aquilo. Como você é bonito, como você é linda. Tudo que massageia o nosso eu, né, nosso ego, aquele senso de autossatisfação, de preenchimento interno, isso tudo é o prazer. Prazer e eu estão ligados. Depois entraremos detalhadamente na questão do prazer num outro vídeo, do desejo, da vontade. Mas voltando ao ponto, o eu. Ora, se tirarem o nosso eu, a gente morre. Porque o eu é isso, é a sua personalidade. Tudo que já frisamos aqui anteriormente. Por exemplo, o orador está caminhando aqui agora.
E o que é essa coisa que está andando aqui, caminhando aqui agora, falando para você, para vocês? O que é essa coisa aqui? De óculos, de roupa de sannyasa, ou de brahmachari, ou de como vocês quiserem chamar. Falando essas coisas, talvez para muitos sandices, para outros talvez tenha algum fundamento, sei lá. Também isso pouco importa. Como friso sempre nos vídeos, o orador não quer nada de você, que você aceite nada do que ele está falando, do que ele está mencionando, do que ele está colocando como observância aqui, para você entrar, meditar, pesquisar, investigar muito meticulosamente, se autoconhecer, se trabalhar, ver que você não é diferente do mundo, você é o mundo, você faz parte do mundo. Nós somos o mundo. Apesar de estarmos em corpos diferentes, nós somos psicologicamente a mesma pessoa. Então a base do eu é o conteúdo da existência, é o conteúdo da consciência, da sua consciência. Não estou falando ainda da consciência que transcende a consciência individual. O que é a consciência individual? A consciência individual é aquele que, por exemplo, você vê alguém caído na rua, por exemplo, ou no hospital, ou na rua, após o sofrer de um acidente, e você vai e toca naquela pessoa e vê se ela está com os sentidos, está consciente, né? Então esse estar consciente é a base de tudo, todas as coisas. Você precisa estar consciente para compreender, para estar desperto, para estar lúcido. Essa é a base da vida. Mas essa consciência que a gente fala, que eu estava me referindo agora há pouco, sobre, por exemplo, você vê, desculpa, fugiu o assunto um pouco. Bom, natural. Essa consciência, por exemplo, de uma pessoa acidentada, aí você toca naquela pessoa, voltando ao ponto, e para ver se ela está consciente, né? Os sentidos dela, ela balança os olhos, se ela ouve, se ela se mexe, se neurologicamente ela está funcionando, o cognitivo dela está funcionando, está na ativa. Então a gente fala, ele está consciente, ele não morreu. Mas existe o estado de consciência fora disso tudo, que é a consciência cósmica. Outra hora entraremos nesse ponto. Mas então, quando falamos de eu, estamos falando do background, de todo o conteúdo dessa consciência que somos. Do eu sei, do eu sou, eu não sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho, eu quero, é meu. Então se tirarmos o eu, morremos. Porque eu é personalidade física. Esse corpo material, seja que nome você dê a ele, esse é o eu. Imagina, se você me tira ou eu lhe tiro seu nome, sua filiação, sua família toda, seus relacionamentos íntimos ou não, todos, toda a sua identificação, sua conta no banco, sua nacionalidade, sua condição estatal, que estado você pertence, você é isso, você é aquilo. Se ele tira tudo isso, suas convicções, se ele tira teu conhecimento, se ele tira tudo, você só é um vegetal. Um nada. Eu não estou falando para você se tornar um vegetal. Se bem que nós já somos um vegetal, porque nós estamos nessa condição, digamos assim. Então essa é a consciência individual. Essa consciência do eu, que é limitada, que é transitória, que é temporal. Nós somos tão ínfimos perante a totalidade da vida holística em si, como ela é. Então estamos nesse samsara aí. Então isso é o eu, o ego. Agora, entremos num outro ponto. Esse eu, esse ego existe de fato ou ele é uma ilusão? Antes do vídeo eu tinha colocado de que eu queria fazer uma asserção sobre essa questão do eu. Eu vou tentar ser sucinto o mais breve possível. Existe uma grande confusão nessa questão do eu, que é ego, né? Para muitos, inclusive os livros sagrados, os doutorados,
os gurus, líderes religiosos, por toda a vida sempre colocaram que há um espaço, uma diferença entre o eu verdadeiro e o eu falso. Eu questiono esse ponto e diria para você que isso é uma ilusão. Ambos são uma ilusão. Porque o eu falso cria a ideia do eu verdadeiro e o eu verdadeiro cria a ideia do eu falso. Mas ambos são eus. O eu não tem nada a ver com a consciência cósmica. Então, a ideia de que o eu verdadeiro, o eu superior, o eu crístico, o eu místico, o eu atemporal, o eu espiritual, seja lá que a mônada, o espírito, a essência do eu, tudo que envolva o eu, como você queira adjetivar o eu, é ilusão. Então a possibilidade da existência do eu superior e eu verdadeiro é outra falácia, outra balela. Você já viu um roubo? Eu vou lhe dar um exemplo. Digamos que você roube um picolé naquelas geladeiras de casas de doce, sei lá o quê. Ou você rouba um carro, ou você rouba sei lá o quê, muito dinheiro em algum lugar. É um roubo, né? Então não importa se o roubo é pequeno ou grande, ele é um roubo. Ou é um furto pequeno ou grande, ele é um furto. Ah, mas roubou 10 centavos e roubou 1 milhão. É roubo ou é um furto? Então, o roubo é o roubo. É claro, é simples. O eu, portanto, analogicamente falando, também é o eu. Não existe a possibilidade do eu verdadeiro e o eu falso. O eu é o eu, ele tem o seu lugar próprio. Então podemos dizer o eu, o ego só. Agora, não dividi-lo em eu falso e eu verdadeiro, isso é maia. Isso é ilusão. Ainda está no trâmite da mente, no trâmite do pensamento dual. Eu verdadeiro e eu falso. Ora, mas tanto o falso como o verdadeiro são eus. Portanto, é maia, é ilusão, porque ele está preso no fator tempo. Entende? O eu falso fica criando a ideia, lança a ponte para o eu verdadeiro, o eu superior, o eu transcendental, é toda essa palhaçada. Não é mesmo? E o eu espiritual, dito eu espiritual, fica criando lá embaixo a ponte inferior, superior, inferior, lado A, lado B, tudo dual. Percebe? Agora, ao menos uma vez na vida, a ilusão de todo esse equívoco, esse engano, essa divisão que se criou entre o eu espiritual e o eu material, ou falso eu, falso ego, e toda essa panaceia, essa bobagem. Isso é sério. Você tem que olhar para isso, deixar de ser emotivo, sentimentalista e religioso. Existe a consciência, que não é a consciência individual, como eu estava frisando há pouco do corpo, que tem cognitivamente seus movimentos, seus reflexos, os olhos abrem, você pode ouvir, você se mexe neurologicamente. O neurologista vem, toca e vê que não, ele está consciente, ele está com os movimentos perfeitos. Isso é a consciência do corpo, mas não é dessa consciência que eu estou falando. A consciência real que seria o dito espiritual, eu espiritual que vocês chamam, de eu sagrado, eu superior, que nada tem a ver com o sagrado, com a consciência. Então a consciência está fora do eu superior ou do eu falso. Assim, tanto o eu falso como o eu superior, ou eu que você, continua sendo roubo. Assim como um roubo pequeno e um roubo grande, continua sendo roubo. É simples. Então o eu superior e inferior são duas ilusões criadas pelo pensamento. A consciência em nada tem a ver com o eu, grande ou pequeno, superior ou inferior, que é dual em sua estrutura. Olha a dualidade, superior, inferior, grande, pequeno. Talvez você nunca prestou atenção nisso, né? Mas repete tudo que leu. Ah, o eu superior, tal. Isso dá um conforto, né? Isso é maia. Isso é ilusão.
Então existe a consciência que não é minha, a consciência que não é sua. A consciência, que é a vida, que é o ar, que é o prana, que é a energia vital. Isso não se trata de um papo empírico, como muitos diriam, um papo intelectual, um papo filosófico, um papo especulativo, um papo, como diria muitos, Mayavadi, impersonalista, de especulador mental. Não. Quando você começa a se observar, a se conhecer, a se trabalhar e olha para a vida, olha para esse parque, por exemplo, aqui, estou dando um 360 aqui, olha para a volta, para as árvores, para o canto dos pássaros. Quando você olha para o céu, olha para o sol, vou tentar levantar umas imagens aqui para vocês. Entende? Então o que é o eu? Eu falei que ia fazer aquela observação, aquela asserção sobre o eu verdadeiro e o eu falso. Eu espero que tenha ficado bem claro para você. Então é isso. Sem mais delongas, não vou me alongar mais no vídeo. É isso. O que é o eu? O que é o ego? O ego, muito mais além do que comumente, simploriamente conhecemos. Ele falou com ego, ele pintou a cara de batom, etc. Ele tem muito ego. No palco ele tocando guitarra, ele pulou, tal, ficou todo de cabelo, de nariz em pé, deu um show. Sim, isso comumente é a vaidade, a soberba, como todos nós conhecemos, como nós vivemos, nós sabemos bem desse jogo, nós conhecemos muito bem, ou não conhecemos? Ou como você, como dito santo que anda de nariz em pé também, em nome de Deus, bota roupa de paletó de crente, ou um dote, um sari, ou qualquer roupa de santo, disso, daquilo, de brahmane, de sannyasi, de brahmachari, ou do que quer que seja, ou sei lá. O orador está vestido assim porque é a roupa que ele usa como sannyasi. Mas ele não está preso a essa condição. O iniciaram nessa condição. Mas ele não está nada preso a isso. São só palavras e ele não está identificado com isso. Ele sabe que ele não é um sannyasi, que não é nada disso. Que nem mesmo o Yeshua, ou o Palabuque, ou sei lá, qualquer nome que você queira dar. Entende? Isso é a razão, essa é a base, a estrutura do eu. Que pensa que é alguém, que pensa que é alguma coisa, que está afiliado a alguma coisa. E todo esse eu, em qualquer nível que esteja, ele é a negação de Deus. Ele está negando Deus, está negando a vida, está negando a verdade. O eu dele não deixa o Supremo viver, o Senhor Supremo viver, a consciência inefável, a consciência transcendental, que é o desconhecido. A gente não pode pegar isso, porque nós somos temporais. Nós somos, tudo que conhecemos é só tempo, conhecimento livresco, conhecimento presencial de autoridade espiritual aqui e acolá. Só conhecimento, tudo teórico. Realização prática são outros 500. E viver a consciência de Deus, viver a verdade, viver esse desconhecido, é estar livre, liberto de conceitos, de preconceitos, de fórmulas prontas, receitas prontas de bolo. Se libertar de toda essa cadeia, desse inferno, dessa tragédia de intoxicação religiosa, intoxicação filosófica, de achismos, opiniões, crendices, crenças, fórmulas, padrões, leis, regras. Somos escravos disso tudo, tudo isso enfatiza o eu. Quando falo estar liberto de leis, regras e padrões, por favor, não leve para o lado do anarquismo, para o lado da desobediência, para o lado da rebeldia. Não estou pregando rebeldia, anarquismo aqui. Não, por mais que pareça. Estou falando de um estado de ser
em que o ego não mais está presente, mas você passa pela vida como não você. É possível isso. Mesmo você estando dentro desse corpo material, condicionado a milhões de desejos, de toda essa matrix milenar que nos toma o cérebro, que nos tomou o pensamento e a mente e o coração. Entende você? Então ser livre, livre de tudo e todas as coisas, livre, liberdade consciente, não é libertinagem, não. Sabe lá o que é isso? Quando você adentrar dentro desse estado de consciência e ver o fato, observar, ver a essência da coisa que, por exemplo, o orador aqui está falando, você poderá ter encontro com o Supremo, encontro com a verdade além da mente, do pensamento, e automaticamente além do eu, além do ego. Então levanta essa questão, pode-se viver uma vida sem o eu? Lógico que talvez totalmente não, porque o mal bem você tem que se alimentar, você tem que se transportar, essa é a base, a raiz do eu. Transcender esse eu com compreensão, não com fanatismo, não com radicalismo, não com outra crença, substituindo a crença A pela crença B, substituindo o guru A pelo guru B, pela filosofia A, substituindo pela filosofia B. Não, absolutamente não. Então, estando muito simplesmente livre de si mesmo, livre desse castelo de areia na beira do mar que somos, de todo background, esvaziar-se, compreender para que você esteja morto internamente, o seu eu morra, você morra em si mesmo, para que o Deus verdadeiro viva em você, como o apóstolo Paulo mencionou em suas cartas, na própria Bíblia, o livro sagrado, por exemplo. E quando frisava, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Você sabe lá o que é isso? Cristo, consciência, vive em você, é o fim do eu. Mesmo estando ainda dentro de um corpo físico material miserável, temporário, com prazo de validade. Nascemos por aqui, caímos aqui. Agora só nos resta fazer um bom uso de um mau negócio. Eu desejo toda a sorte do mundo para você. Vou parar o vídeo por aqui. O assunto é deveras muito longo e tomaria horas, dias sobre essa questão. Fico por aqui, estou torcendo por você, certamente vai dar tudo certo e breve vocês podem dar outras sugestões sobre outros temas para abordarmos e no outro momento até podemos voltar a esse tema em lives, né, diretamente, ao vivo, enfim, para que a gente possa trocar ideias, para que possamos trocar ideias juntos. Ok? Eu espero que, sinceramente, o que conversamos aqui essa tarde, você possa refletir muito meticulosamente, zelosamente. Se nada for útil para você do que eu disse, tudo bem, sem nenhum problema. Deleta, apaga. Se trouxe algum ponto edificante para você, pelo menos 1, 2, 3 ou todos, maravilha. Vai fundo, entre nesse mar do desconhecido. Eu só lhe digo que é o infinito. Não se assuste, não tenha medo. Vá ao encontro do desconhecido, porque ele está aqui, está lá, está em toda parte, onisciente, onipotente, mente. Ele está a todo momento, eternamente. Isso é sagrado. Então, você que viu o vídeo, se quiser, esteja à vontade, entre no canal Fernando Fênix, inscreva-se no canal. E assim a gente pode trocar maiores informações, dialogarmos e aprendermos juntos, tá? É só inscrever-se aí no canal, geralmente aqui embaixo no canto direito do vídeo. Inscreva-se lá se assim quiserdes e podemos estudarmos juntos, aprendermos juntos sobre a vida, sobre o autoconhecimento, sobre a espiritualidade, sobre a educação e muito mais.
Eu desejo boa sorte para você. Que Deus abençoe aí. A paz do Senhor. Tchau.